Muito boa tarde a todas, a todos. Boa tarde àqueles que estão a acompanhar esta ligação a partir de Europa. Bom dia àqueles que estão do outro lado do Atlântico. Vamos dar início a esta nossa última sessão do ciclo Polibéricos, um programa de conferências e de conversas à volta dos estudos ibéricos, gerado pela Cátedra de Estudos Ibéricos e organizado pela Cátedra de Estudos Ibéricos da Universidade de Évora, em Portugal. Hoje é o último dia deste programa em 2021, mas teremos mais conversas e mais convidados em 2022 e vamos acabar com um nome de grande relevo e é para nós e para mim especialmente um grande prazer contar com ele nesta última conferência. Temos connosco o professor Carlos Reis, da Universidade de Coimbra. Carlos Reis é, diria, uma figura incontornável da vida académica e cultural de Portugal nas últimas décadas. Um professor, mas com uma profunda vocação investigadora, cuja marca é bem visível em várias gerações de académicos portugueses e não só portugueses. Carlos Reis é professor catedrático, jubilado recentemente da Universidade de Coimbra, instituição onde tem lecionado principalmente as disciplinas das áreas da literatura portuguesa, da teoria da literatura e dos estudos queirosianos. Ao longo do seu percurso profissional, do seu brilhante percurso profissional, desempenhou diversos e relevantes cargos públicos como diretor da Biblioteca Nacional de Portugal, presidente da Associação Internacional de Lusitanistas ou reitor da Universidade Aberta, para além de ser membro correspondente da Real Academia Espanhola em Portugal. Atualmente, Carlos Reis coordena também o Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra. Carlos Reis foi professor convidado num conjunto notável de universidades, nomeadamente de Espanha, dos Estados Unidos, de Brasil e de outros países. Publicou livros nestes países todos, em Portugal, em Espanha, também na Alemanha, em França, com títulos que são de todos, penso, conhecidos na área dos estudos literários, livros como O Conhecimento da Literatura, Introdução aos Estudos Literários, Dicionário de Estudos Narrativos, Diálogos com José Saramago, Figuras da Ficção e muitos outros. Carlos Reis também dirigiu projetos de investigação como Figuras da Ficção, que é um projeto responsável pela publicação recente de um dicionário de personagens da ficção portuguesa. Também dirigiu a edição crítica das obras de Eça de Queiroz, assim como a história crítica da literatura portuguesa. E por último, também com muito prazer digo que Carlos Reis é membro da Comissão Científica da Cátedra de Estudos Ibéricos. Hoje o professor Carlos Reis irá proferir uma conferência intitulada Figuras e Figurações Realistas em Contexto Ibérico. É com muito prazer que dou a palavra a Carlos Reis. Boa tarde. Boa tarde, António. Boa tarde a todos e a todas os que me estão a ver e a ouvir. É com um grande prazer que estou aqui. No final deste ciclo eu pude assistir a quase todas as conferências deste conjunto Polibéricos e é com prazer também, tendo em conta não apenas o gosto de estar com colegas que estimo e que admiro e para tentar dar um contributo para esta Cátedra de Estudos Ibéricos, mas também porque estamos num tempo, felizmente, e quero dizer isto com júbilo, em que fazer uma reflexão em Portugal sobre iberismo cultural, sobre estudos ibéricos, já não é alguma coisa de suspeito, de um pouco marginal até. A minha geração ainda assistiu, embora isso tenha ido esbatendo com o tempo, mas a minha geração ainda assistiu à época e à atitude e à imagem e aos estereótipos das difíceis e às vezes até tensas relações entre Portugal e a Espanha. Felizmente, muita água correu sob as pontes, muita gente fez alguma coisa para que isso desaparecesse e fizeram, sobretudo, os movimentos transfronteiriços
de que o António é precisamente um dos protagonistas. Viver não lá nem cá, mas lá e cá, quase ao mesmo tempo. Bom, estou aqui hoje para vos trazer alguma coisa do meu trabalho, num domínio que é em boa parte o meu, mas também para vos trazer a atualização ou a valorização, se assim se pode dizer, de outras reflexões, de estudiosos que se têm consagrado aos estudos ibéricos, às relações culturais e literárias entre Portugal e Espanha, num quadro, cada vez mais, que é aquele que está justamente referido na obra publicada há não muito tempo, 2018, pelo nosso anfitrião e pelo Santiago Pérez Isassi, De Espaldas Abertas. Este título, De Espaldas Abertas, é um título que realmente traduz bem esse novo estado das relações culturais entre as nações ibéricas, para o dizer de acordo com o espírito que é o espírito deste livro, porque justamente, e é essa a minha posição aqui, evidentemente, e creio que é esse o espírito da Cátedra de Estudos Ibéricos, justamente nós estamos num tempo em que recusamos a compartimentação nacionalista dos saberes, das práticas culturais, da literatura, etc. E estou aqui a seguir, no fundo, aquilo que leio no livro do António Saez Delgado e do Santiago Pérez Isassi. Quer dizer, contribuímos para ajudar a desconstruir aquilo que no livro é chamado de hispanismo nacionalista ou imperialista, numa época já completamente diferente. Este florescimento dos iberismos culturais tem algumas raízes remotas, tem exemplos que nos antecedem em muito ou em pouco, mas, sobretudo, eles viveram um tempo muito importante, que é aquele em que, digamos assim, por casualidade, nós nos encontramos hoje. Isto é, o tempo do realismo e do naturalismo e da sua recepção em Portugal e na Espanha, nas várias nações ibéricas, de uma forma que não foi igual em todas, mas que justamente é preciso valorizar naquilo que essa recepção tem de interação, de diálogo, etc. E, curiosamente, coloco-me aqui no tempo de duas gerações culturais brilhantes, a geração de 70 e a geração de 1868 em Espanha, e daqueles que foram os seus protagonistas. Devo dizer que por aquilo que toca à geração de 70, que é bem conhecida, não vale a pena entrar aqui em grandes dilucidações sobre a geração de 70, penso que, não exagero, dizendo que foi a mais brilhante, progressista, inovadora, consequente geração cultural que Portugal conheceu, em particular quando a relacionamos com o impulso para o diálogo com a Europa ou o impulso para trazer a Europa até Portugal. Eu tenho aqui um passo, justamente, do livro que acabo de mencionar e que quero partilhar convosco, quando nos é dito que justamente nestas duas gerações, 70 e 68, nós encontramos vultos como Antero, Oliveira Martins, do lado de Portugal, Juan Valera, Leopoldo Alas Clarín, de quem hoje também vou falar juntamente com essa, em Espanha, e isso tendo a ver justamente com a tal dimensão ibérica da reflexão sobre o realismo e o naturalismo, uma reflexão que, como se sabe, é enriquecida por essa figura que foi Dona Emília Pardo Bazán. E, portanto, estamos aqui num terreno particularmente fecundo para estudar a forma como escritores ibéricos trabalharam personagens, fizeram delas figuras ficcionais e fizeram-no em função de dispositivos de figuração que eu vou aqui procurar trazer-vos. E quando falo aqui em dispositivos de figuração, reporto-me sobretudo a dois conceitos a que poderia juntar um terceiro. Não vou entrar aqui
no campo da teoria, mas não posso ocultar que o que vem a seguir está muito informado por estes dois conceitos iniciais e de uma forma um pouco mais, enfim, subsidiária pelo terceiro destes conceitos, figura e figuração, e depois o conceito de sobrevida. Eu falo nestes conceitos e perdoar-me-ão e o meu anfitrião, sobretudo, esta incursão publicitária, mas também é de bom tom dizer de onde as coisas vêm, e neste caso elas vêm, sobretudo, das entradas do meu dicionário de estudos narrativos e da forma como, primeiro, figura é entendida numa seção muito mais ampla do que a seção de personagem, embora aqui nesta minha exposição isso não esteja muito em causa, mas é bom fixar este ponto, ou seja, quando falo em figura, falo numa entidade ficcional que desempenha funções na composição e na comunicação que nós lemos no relato, e essa figura, que é valorizada por representações de natureza figuracional, já virei este conceito, é da mesma dimensão, se quiser, do narrador, do narratário, embora desempenhem todas elas funções diferentes. E, sobretudo, quando nós falamos em figura, quando eu falo em figura, está pelo menos implicitamente acentuada na figura a sua dimensão de ficcionalidade. Essa dimensão de ficcionalidade é aquela que está valorizada na noção de figuração e nos processos de constituição das chamadas figuras ficcionais, que são processos que, no plano discursivo e no plano metaficcional, individualizam figuras que são normalmente de dimensão antropomórfica, o que não quer dizer que sejam todas personagens de carne e osso. E, portanto, é nesta área de reflexão que eu me coloco no que diz respeito ao substrato, digamos, teórico-conceptual que aqui me informa e que se vai projetar de uma forma explícita ou implícita naquilo que aqui vos trago. Ao mesmo tempo, coloco-me aqui num outro terreno que interage com este, aliás, de uma forma muito expressiva, que é o da lógica do realismo e do naturalismo. Eu diria até da epistemologia do realismo e do naturalismo, na medida em que se trata de um tempo literário relativamente alargado, transnacional, em que a literatura propõe outras formas de conhecimento. Propõe formas de conhecimento que estão muito ligadas justamente às figuras ficcionais, aos processos de figuração e, em alguns casos, à sua sobrevida. Ora, esta dimensão epistemológica do realismo e do naturalismo, que nos dá a conhecer aspectos importantes da vida social do século XIX em Portugal e em Espanha, tem em Espanha uma dimensão e, digamos assim, um precedente pré-realista que em Portugal é muito menor. Eu vou ilustrar isto com um passo da história e crítica da literatura espanhola, justamente o volume que trata do romantismo e do realismo, e onde se faz esta passagem, que é uma passagem que me parece muito pertinente, entre aquilo a que se chama em Espanha o costumbrismo, e depois o realismo, quer dizer, a passagem, no fundo, da primeira metade para a segunda metade do século XIX, uma espécie de antecâmara da lógica e da epistemologia do realismo, tendo muito a ver com a valorização nessa literatura costumbrista, literatura e também cronística da primeira metade do século XIX em Espanha, com a valorização, dizia eu, de tipos sociais, e uma valorização que não é apenas, ou que não aparece apenas em textos. Este passo relativamente alargado do volume 5º, que é da autoria de Iris Zabala, Romantismo e Realismo, menciona o testemunho de um conhecido viajante britânico, George Borrow, que em 1842 publicou um livro que representava, é uma obra conhecida, a Bíblia em Espanha, que era no fundo um testemunho de viajante
são muito curiosas nas nossas culturas ibéricas, a forma, às vezes um bocadinho sobranceira, como os viajantes nos viram ou nos veem. Neste caso, o que me importa, e o texto de Iris Sabala o que faz é glosar um pouco o que está no livro do George Henry Borrow, como disse, que era um escritor não apenas de romances, mas também de textos de viagens, a forma como ele dá testemunho de uma população madrilena, como se diz aqui, Madrid teria na altura uns 200 mil habitantes, de uma população madrilena onde se cruzam figuras como os aguadores de Astúrias, caleceros de Valência, mendigos de La Mancha, criados montañeses, mayordomos e secretários de Vizcaya e Guipúzcoa, toreros de Andalucía, reposteros de Galícia, tenderos de Catalunha. Toda esta gente formava um mosaico humano muito diversificado, mas que possibilitava, como possibilitou a George Borrow, ir traçando tipos sociais, ir procedendo à figuração de tipos sociais. Ora, essa figuração, e é isto que é importante sublinhar também, era uma figuração que aparecia já em imprensa ilustrada, isto é, a imagem começava a fazer parte dos processos de figuração de tipos sociais e, com isso, desencadeava, digamos, efeitos cognitivos na forma de conhecer as personagens ficcionais que o romantismo traria consigo. Este tipo de literatura ou de cronística costumbrista está, digamos, subrepresentada em Portugal. Eu tenho algumas afinidades com aquilo que foi o folhetinismo da literatura portuguesa ou da cultura portuguesa de meados do século XIX e também da segunda metade do século XIX, mas tem, de facto, uma presença muito mais forte em Espanha. Pois bem, aquilo que aqui me interessa agora, António, estou no ecrã completo? Estás. Pronto, isso é muito bom para o meu narcisismo, ainda bem. Aquilo que me interessa agora é falar das incidências, em termos um pouco gerais, do realismo e do naturalismo em contexto ibérico. Porque é isso que está ainda, por assim dizer, nos prolegómenos da minha intervenção. E essas incidências têm, evidentemente, nomes de referência, que são, sobretudo, dois, e ambos franceses, Flaubert e Zola. Eu aqui, nas reflexões que posso fazer acerca disto, estou muito bem acompanhado, porque disponho da ajuda do nosso colega António Apolinário Lourenço, que é autor de uma tese publicada em livro, e que é uma referência, digamos, incontornável neste contexto, essa de Queiroz e o naturalismo na Península Ibérica, publicada em Coimbra no ano de 2005. O que o António Apolinário Lourenço nos diz é que, primeiro, não está aqui em causa a constituição de um naturalismo ibérico. Segundo, os naturalismos na Península Ibérica têm referências comuns francesas. Terceiro, essas referências comuns francesas são frequentemente objeto da mediação de Eça de Queiroz. Quarto, e aqui o António Apolinário Lourenço chega a uma conclusão, que é, no fundo, um dos elementos importantes da sua tese, e é que essa exerceu uma influência decisiva, ele diz até uma influência benéfica, sobre o naturalismo espanhol. E dá exemplos. Evidentemente, o exemplo central aqui, a que eu também me reportarei, é La Regenta, mas há outros também, de uma forma um pouco menos expressiva, Los Pazos de Ulloa, de Emília Pardo Bazán. Claro que esta incidência do realismo e do naturalismo em contexto ibérico tem, sobretudo, dois nomes fortes, canónicos. Essa e Clarim. Mas há outros autores que são autores contemporâneos ou que são autores epigonais, em quem nós podemos rastrear também alguma coisa desta forma de ir construindo o realismo e o naturalismo com a presença mais ou menos expressiva, mais ou menos bem aceite dos modelos franceses de que eu falei. Em Portugal, Júlio Diniz, Camilo Castelo Branco, que foi por vezes, enfim, crítico e sarcástico
relativamente a essa presença francesa, e os epígonos, o Abel Botelho, o Júlio Lourenço Pinto, o Teixeira de Queiroz, que foram autores naturalistas de uma forma, digamos, muito metódica, às vezes até muito escolar, evidentemente epigonal, e de quem ficou relativamente pouco. Em Espanha, Galdós, Emília Pardo Bazán, já disse, Pereda, Valera, e por aí fora. Bom, o que aqui trago é a forma como estas incidências do realismo e do naturalismo em contexto ibérico, com realce para os processos de construção ou de figuração de personagens, como isto se projeta na figuração da mulher como personagem. Devo dizer que abordo este tema sem preconceitos, sem complexos, sem receios ou preocupações de ser politicamente correto, que é coisa que não me interessa minimamente, mas também sem militância, da forma o mais desapaixonada possível, que é como eu acho que se deve abordar a literatura, sem esquecer que ela é objeto da nossa paixão. Mas há momentos de análise em que isso há de ficar, digamos, num lugar que não nos faça perder a lucidez analítica. A mulher como personagem, e como personagem extremamente importante, no tempo literário do realismo e do naturalismo, articula-se com temas que lhe são correlatos. E isto mostra bem como ela está no centro da preocupação, que é muitas vezes uma preocupação moral, bem entendido, uma preocupação masculina. E essa centralidade é-lhe dada pela forma como ela se articula com temas correlatos, com temas que fazem assim uma espécie de constelação em torno da figura da mulher. Desde logo o adultério. Vou passar aqui a questão idiota completamente de se atacar o tipo de análise que só trata do adultério feminino, isso é desconhecer completamente a realidade cultural, social, moral, etc. do século XIX. Desde logo o tema do adultério. O tema da devoção religiosa, que se articula com o tema da educação feminina, uma grande preocupação na época. O tema da família. E, em muitos casos, uma imagem da mulher como figura, por assim dizer, determinada, eu não digo condenada, porque isso seria introduzir aqui uma lógica de fatalismo que não me convém, mas determinada a um trajeto humano, social e moral de perdição. Bom, tudo isto se passa, este tipo de figuração da figura feminina, sob o signo de um modelo, Flaubert, que gera controvérsia e até a tal ansiedade da influência de que sabe que é uma imagem muito, muito marcante quando falamos realmente na leitura de uns autores por outros. Ora, esta ansiedade da influência permitiu, inclusivamente, criar uma atmosfera que levou ao que se sabe também a acusações de plágio. Estas acusações de plágio atingiram, na época, grandes escritores como Essa e Clarín. Não só eles, mas sobretudo eles. Ambos se defenderam desta acusação. É preciso dizer que a questão do plágio no século XIX era uma questão que tinha uma relevância especial num tempo em que a noção da autoria e a noção de propriedade intelectual eram bem diferentes do que tinham sido até ao século XVIII, e por isso a questão ganhava uma acuidade especial. Como digo, Clarín defendeu-se da acusação na polémica com Luís Bonafou, quando, e cito de um livro conhecido, editado por José María Martínez Cachero, Hijos de la Crítica, un enfrentamiento que hizo historia, e o texto do Clarín é muito interessante e já estabelece uma ponte com essa de Queiroz, quando diz, no fundo, estou bem acompanhado. Estou bem acompanhado, porque essa também foi objeto da mesma acusação.
Ele diz que o Essa não respondeu singularmente aos Bonafou da sua terra que falam de plágios. Respondeu, em termos diferentes dos de Clarim, mas respondeu, e usa esta expressão que o Clarim cita. Ele só pode ser acusado de plágio, e o Clarim adota esta imagem para ele próprio, em função de uma obtusidade córnea ou de uma má-fé cínica. Isto disse o Essa a propósito das acusações que diziam que o crime de Padre Amaro era plagiado de La Faute de l'Abbé Mouret. Estavam os dois, então, muito bem acompanhados, e essa companhia de quem se defendia da acusação de plágio não se passou só na Península Ibérica, passou-se também noutros lugares, incidindo em especial sobre essa de Queiroz. Devo referir aqui, e já para introduzir esta matéria, que é possível, não é muito o contexto para isso, mas é possível estender um pouco esta reflexão em função de uma abertura ibero-americana que me leve, não tenho fogo para ir além disso, à relação literária de Portugal com o Brasil, que era naquela época relativamente intensa e que tinha só um sentido, de Portugal para o Brasil. Tinha predominantemente esse sentido. No Brasil, nós encontramos aquilo que eu posso chamar uma recepção, digamos, muito ortodoxa do naturalismo, Aloysio Azevedo, Inglês de Sousa, Adolfo Caminha, mas encontramos evidentemente um caso especial, que é o de Machado de Assis, que conviveu muito mal, não apenas com o que eram as interpretações primárias do realismo e do naturalismo, mas também com o excesso de influência francesa. Nesse aspecto, Machado de Assis teve uma lucidez que antecipou, inclusivamente, intervenções de Essa a propósito da mesma matéria. Ora, o trajeto machadiano é, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um trajeto constantemente à margem, deliberadamente à margem, como que fugidio constantemente, como constantemente em deriva relativamente àquilo que ele entendia serem os males e as deficiências, às vezes morais, em especial do naturalismo. É muito interessante aqui observar como o Dom Casmurro, que é um romance absolutamente genial, sendo um romance presuntivamente de adultério, constrói uma personagem, que é a Capitu, de uma forma muito mais complexa e elaborada, e muito mais ambígua também, dado até o dispositivo narrativo, que é o do Dom Casmurro, muito diferente do Primo Basílio, e de Lara Renda também, e, portanto, constrói aqui uma figura feminina mais complexa, muito menos ortodoxa, assim como se, e há quem defenda esta tese, que me parece até uma tese interessante, assim como se Machado de Assis tivesse querido mostrar, e mostrar em especial a Essa de Queiroz, como se fazia um romance de adultério, por assim dizer, à margem do normativo naturalista. Vou agora a Essa de Queiroz. E vou agora a Essa de Queiroz. O que eu quero é retirar a tela. Vamos ver. Não está compartilhado, pois não, António? Não. Muito bem. Vou agora a Essa de Queiroz, para dizer que a figuração do adultério feminino ou da figura da adúltera em Essa de Queiroz decorre sob o signo de uma dinâmica figuracional que significa aqui o seguinte, é que Essa não constrói a sua mulher adúltera de uma vez só. Essa vai construindo essa personagem. Vamos entender que a sua culminância é a Luísa do Primo Basílio, embora haja outros casos de personagens adúlteras em Essa, já falarei nisso, mas realmente Essa como que se aproxima cada vez mais, gradualmente, de uma forma tentativa ao início da figura da mulher adúltera. E falo num contexto proudhoniano, porque aqui a relação, enfim, de discipulato ideológico e filosófico é clara e não há como negá-la, nem temos que a negar. E essa relação importa de Proudhon, lembremos a conferência de Essa no Casino em 1871, importa de Proudhon alguns axiomas, algumas posições
que eram praticamente normativas para escritores como essa. Por exemplo, esta, e estou a reportar-me a uma intervenção de Proudhon em abril de 1848, no jornal La Liberté, quando diz que a emancipação das mulheres é alguma coisa que não se realiza, que está próxima da aberração. Isto dito hoje, evidentemente, causa uma grande incomodidade, mas era o espírito da época. Ou quando diz, em 1849, num texto publicado, ironicamente, num jornal chamado L'Opinion des Femmes, a opinião das mulheres, a frase famosa, la femme ne peut être que ménagère ou courtisane. A mulher não pode ser senão dona de casa ou cortesã. Essa de Queiroz, de alguma forma, acolheu este pensamento, embora depois o tenha glosado também satiricamente, porque em essa tudo acabava por se resolver em sátira. Mas não há dúvida de que, pelo menos nos anos 70, essa, digamos que, aceitou este tipo de postulação. E quando eu digo que o Essa se aproxima gradualmente do tipo da mulher adúltera, digo que ele procede a uma figuração dinâmica deste tipo, porque de certa forma é de um tipo que se trata, e vou destacar aqui 3 momentos. Um deles, que é, se não a primeira ocorrência, pelo menos uma ocorrência ficcional significativa, da mulher adúltera. Vou mencionar aqui o Dicionário de Personagens da Ficção Portuguesa, que o António há pouco referiu, e remeter para o artigo sobre Luísa, não a de Primo Basílio, mas outra Luísa, a do Mistério da Estrada de Sintra. É curioso que até o nome é o mesmo. O artigo foi feito para o Dicionário de Personagens da Ficção Portuguesa, está ali embaixo o link do dicionário, pela nossa colega Ana Luísa Vilela, que justamente, e com razão, chamou a atenção, esta é a entrada do artigo, para esta Luísa. A primeira adúltera queirosiana é a Luísa, amante do capitão Ritmel, no Mistério da Estrada de Sintra, que é um romance epistolar escrito a 4 mãos com Ramalho Ortigão, muito interessante e divertido às vezes. Esta, ao contrário da sua posterior homónima do Primo Basílio, e é muito pertinente esta ligação, como é óbvio, esta, ou seja, a do Mistério da Estrada de Sintra, é a obreira consciente do seu destino, teoriza sobre ele, escolhe o seu próprio castigo e escapa com vida da aventura. Há uma carta, porque o romance é um romance epistolar, uma carta desta mulher no Mistério da Estrada de Sintra, a condensa W, porque tudo ali é misterioso, evidentemente, o nome fica oculto debaixo desta inicial, em que nós ouvimos a voz, e neste aspecto o romance é muito interessante por aquilo que tem às vezes de relativamente inocente, ouvimos a voz da personagem em momento de culpa e de autoanálise e de remorso e de uma ponderação que é mais do essa do que dela, a explicar como é que a mulher casada com um homem honesto, simpático, sério, afável, ao ser, digamos, confrontada com um Dom Juan, acaba por fazer esse trajeto que, na ótica moralista da época, é um trajeto de perdição. Repito, este é um texto em que aparece mais a voz do essa por detrás da voz de uma personagem do que outra coisa, mas é um texto muito interessante para traçar a consciência do essa do que era a doutrina do bovarismo, porque o bovarismo acabou por se constituir como uma verdadeira doutrina, digamos, sociopsicológica ou psicocultural. Eu lembro aqui que o termo bovarismo é um termo que ganhou até uma certa dimensão científica no terreno da psicologia nascente. Em 1892, Jules Gaultier, Le Bovarisme, la psychologie dans l'œuvre de Flaubert, um estudo psicologista que definiu o que era o bovarismo. E depois, em 1903,
Georges Palante, Le Bovarisme, une moderne philosophie de l'illusion. O bovarismo, uma moderna filosofia da ilusão. Um outro momento importante para a constituição da personagem feminina bovarista é as farpas. E aqui vou andar mais rapidamente. As farpas são conhecidas. No fundo, trata-se de uma, digamos, crónica satírica e sarcástica da segunda metade do século XIX português, escrita a 4 mãos por Essa e por Roberto Ortigão. Não é por acaso que eu trago aqui a ilustração da capa, porque ela é bem conhecida, mas isto é necessário para daqui a pouco. São grandes temas que estão nas farpas, e um deles, evidentemente, o tema da educação feminina, das leituras, da pressão da cultura do romantismo e da mentalidade do romantismo sobre a mulher. Numa farpa de 1872, faz-se, e o texto é do Essa, o retrato em abstrato, não estou a propor que leiam este texto tão denso, mas é um retrato em abstrato, como se fosse o travejamento da personagem que vem aí, da mulher como personagem e como personagem adulta. É, digamos assim, de uma forma mais rebuscada e mais circunstanciada, o discurso da Luísa do Mistério da Estrada de Sintra, aqui transformado, por assim dizer, em discurso doutrinário e moralista. O que este texto nos quer mostrar é que, no fundo, a mulher não está preparada para corresponder moralmente àquilo que são, digamos, as seduções do seu mundo social, do seu mundo cultural, etc. Tudo isto está projetado em várias personagens femininas, não apenas na Luísa do Primo Basílio, não apenas na Luísa do Mistério da Estrada de Sintra, também na Leopoldina do Primo Basílio, também na Maria Monforte dos Maias, também na Gracinha Ramires, da Ilustre Casa de Ramires, já em fim de produção literária, e também na Ludovina do Alves e Companhia, que é uma novela que o Essa deixou por publicar, e porventura noutras, mas não vou rebuscar mais adultas na obra do Essa, porque acho que estas já chegam. No caso do Primo Basílio, o que está em causa é, como o subtítulo diz, um episódio doméstico. O que significa que Essa, de uma forma muito clara, coloca aqui em contexto familiar a questão da figuração feminina e da figuração feminina do adultério. Este contexto familiar foi muito bem representado há não muitos anos numa série de quadros, e particularmente neste, da grande pintora Paula Rego, que o intitulou Breakfast, e onde nós podemos conhecer facilmente o episódio de abertura do Primo Basílio e, sobretudo, a importância que tem para esta figura, a Luísa, que está quase no centro da imagem, do quadro, a importância que tem a família e de como a família é também ela problematizada através do tema do adultério. A figuração da nossa Luísa é uma figuração que obedece de uma forma muito clara à lógica do naturalismo, através dos grandes referentes, digamos, filosóficos, ideológicos, etc., a que o naturalismo obedece. E para fazer uma referência muito rápida a esta personagem que é bem conhecida, eu vou socorrer-me de novo do dicionário de personagens da ficção portuguesa e evidentemente, dispensando-me de mencionar aqui a ciclópica bibliografia queirosiana que existe em torno do Primo Basílio e desta personagem. O dicionário de personagens da ficção portuguesa tem uma entrada sobre a Luísa, da autoria da nossa colega Maria do Rosário Cunha, que capta muito bem os traços fundamentais da personagem, no que diz respeito, digo eu agora, a 2 tipos de dispositivos que contribuem para construir uma personagem que é previsível e que não tem a complexidade que terá a anos horas de larga renta. Isto é, dispositivos retóricos de descrição, de caracterização, recorrendo a momentâneas analepses, buscando o passado educativo da personagem, e dispositivos comportamentais que têm a ver com a interação com outras figuras no romance, designadamente a Leopoldina, que é, segundo alguns estudiosos, o caso mais evidente de bovarismo no Primo Basílio, e até a Juliana, num outro plano, que é o da
intriga de uma chantagem que aparece ali para resultar na punição da adúltera. O que a Maria do Rosário Cunha nos diz, e que me parece importante mencionar aqui, é como, no fundo, esta é uma personagem que acaba por ser a personagem sacrificada, relativamente à qual parece dever existir até uma espécie de compaixão e de compreensão, para além do tal moralismo que atravessa este romance. Quer dizer, quando a personagem afirma a existência da sua sexualidade, ela ultrapassa a qualidade do tipo ao serviço da moral comum. E sobretudo, diz a Maria do Rosário Cunha, quando denuncia a iniquidade das consequências que daí resultam. Esta agora é uma reflexão da Luísa. Tinham palpitado no mesmo amor, tinham cometido a mesma culpa, ele, o Basílio, partia alegre, levando as recordações romanescas da aventura, ela ficava nas amarguras permanentes do erro, assim era o mundo. Pois bem, a partir daqui, falo, e já tentando acelerar, porque o tempo urge, de Clarim. E poderia falar de Clarim, dando importância, sobretudo, e em primeiro lugar, à relação entre essa e Clarim em contexto ibérico. Vou referir aqui muito rapidamente, porque o tempo está a avançar, vários testemunhos muito interessantes de Clarim acerca da importância de essa na sua obra e na literatura da segunda metade do século XIX em contexto ibérico. São cartas conhecidas, ou uma carta e 2 passos do Sermão Perdido. O primeiro passo, esta espécie de reflexão, de confissão de Clarim a Galdós, uma carta a Galdós, é muito interessante porque diz isto que aqui está. Uma novela de essa de Queiroz que me tinha assustado. E agora reparem, não queria eu que em Portugal se escreviam novelas tão buenas. Era caso para perguntar, porque aqui em Portugal não se poderiam escrever romances tão bons. Quer dizer, o nosso Clarim fica como que espantado pelo facto de haver um romance bom em Portugal. Era o Primo Basílio e nem era o melhor romance de essa ou outros melhores que estavam para vir. Ou então, quando faz este elogio a essa, nos termos em que aqui estão, e particularmente quando diz que em Espanha mal se conhece a literatura portuguesa. E não de outro modo que em Portugal se conhece pouco a literatura espanhola. E isto também era verdade, e o próprio Essa disse-o a certa altura. Ora bem, avançando com alguma rapidez. O que é que acontece, ou o que é que se passa, o que é que vemos na figuração feminina em La Regenta, e evidentemente atrevo-me aqui a fazer apenas uma síntese muito rápida, porque isto é tema que dá, e já deu, para a tese de doutoramento. Aquilo que observamos aqui é um caso muito evidente de como a figuração é um processo dinâmico, um processo gradual, um processo complexo, que não se esgota num lugar específico do texto. E aqui, evidentemente, Clarim constrói um retrato feminino bem mais complexo e mais extensivo do que o da Luísa do Primo Basílio. Não se limita a ser, portanto, uma descrição de personagem, não se limita aos dispositivos retóricos, enfim, da descrição e da tematização da infância, da educação, no quadro de uma retrospectiva causalista e explicativa, que é tudo o que está no extenso capítulo 3º de La Regenta, incide também em vários dispositivos de natureza comportamental, em que é muito forte a relação da personagem com as outras personagens. E aqui, de novo, estamos, até porque, como se sabe, são muitas dezenas as personagens de La Regenta, num cenário muito mais complexo do que o cenário do Primo Basílio. Seja como for, também a protagonista de La Regenta, e é curioso que há aqui uma afinidade de títulos, porque tanto um título como o outro, La Regenta e o Primo Basílio, falam implicitamente de homens.
Elas são anunciadas nos títulos como mulheres que, de alguma forma, dependem de homens. A Luísa de um primo, e é ela que está no título do primo Basílio, não é tanto o Basílio, e La Regenta não é Ana Ozores, é a mulher casada com o antigo regente de audiência. Ora, dizia eu, o adultério como tema complementar da condição da mulher, ou tema central até da condição da mulher em La Regenta, as leituras, a educação, as pressões do donjuanismo, tudo isto está presente em La Regenta, mas está também a temática religiosa. E a questão, como se sabe, do poder temporal do sacerdote para além do poder espiritual. E aqui, evidentemente, que, como é claro, em La Regenta há uma espécie de fusão de dois modelos queirosianos, um pouco como se Clarín, no mesmo romance, acabasse por fazer ecoar o primo Basílio e o crime do Padre Amaro. Bem, dizia eu, e quero limitar-me a isto, que a figuração de Ana Ozores como figura central de La Regenta é uma figuração dinâmica também, porque ela não se limita a ser a representação de uma tensão ou de uma interação que é central do romance, Ana Ozores, Dom Fermín. Ela desenvolve-se também em função de dois triângulos em alternativa, que são triângulos que se vão sobrepondo e, diria eu, complicando cada vez mais a vida da pobre Ana Ozores. O triângulo entre o par Ana Fermín, Quintanar e Álvaro Messia, e o triângulo entre o par Ana, Quintanar, os dois, formando uma espécie de entidade singular, Dom Fermín, Messia. Como se vê, há aqui uma espécie de caleidoscópio de relações que vão, digamos, alternando, que vão interagindo ao longo do romance e fazendo, de facto, da figuração e do avanço da figuração desta personagem um processo muito complexo, para mais, interagindo, como eu disse há pouco, com dezenas e dezenas de outros personagens do clero, da catedral, do casino, outras figuras femininas, as famílias, etc, etc. O desenlace do romance é o que se sabe. E nele aparece também, mas de uma forma, digamos, mais sofisticada, tocando agora o sentido do grotesco até, também se desenvolve, evidentemente, a questão da punição. A mulher tem que ser punida e, de alguma forma, a própria Ana Ozores poderia retomar aqui aquela expressão final da Luísa quando se lamentava. No fundo, ela ficava sozinha, ela sofria tudo e ele ia em paz. Ora bem, quero terminar com o seguinte. Quando eu tenho falado aqui em figuração, e obviamente que deixo aqui apenas algumas pistas de reflexão desta personagem, quero complementar esta minha reflexão com algo que não está no primo Basílio e que eu considero ser praticamente uma inovação ou um desafio àquilo que viria a ser e já ia sendo a relação da literatura com outras artes ou, digamos, as propostas intermediáticas que a literatura realista ia conhecendo. Eu, aqui há tempos, fui desenvolvendo a tese que espero um dia, enfim, consolidar, não numa tese de doutoramento, porque dessa já estou farto, mas fui desenvolvendo a tese, ou propus a tese de que Eça de Queiroz, na sua ficção, é um escritor pré-cinematográfico, e não só ele, evidentemente. La Regenta de Clarín, como romance, quando é publicado, em 1884 e 85, é publicado como romance visual. O que é que eu quero dizer com isto? Que é publicado logo em edição ilustrada. E isto é muito interessante porque isto incute ou confirma em La Regenta, como confirma, pode dizer-se, na literatura realista e naturalista desta época, esta espécie de propensão visualista e às vezes pré-cinematográfica. O contexto epocal em que isto acontece e é preciso dizer isto, um contexto técnico que tem muito a ver com o desenvolvimento das artes gráficas e com a
possibilidade de ir fazendo cada vez mais, e pode dizer-se a custos mais reduzidos, edições ilustradas. Dois colegas nossos de Santander, Raquel Gutiérrez Sebastián e Borja Rodríguez Gutiérrez, publicaram vários livros, alguns deles sobre a literatura costumbrista, em que estudam justamente a ilustração nas revistas, nos jornais e também na literatura do século XIX em Espanha, confirmando que cada vez mais a ilustração era um componente importante, neste caso que me interessa, da figuração de personagens. Ora, o significado disto, repito, é um significado epocal, porque isto não era pacífico. Essa queria e desejava, e fez alguma coisa por isto, embora não tenha conseguido, edições ilustradas dos seus romances. Flaubert era radicalmente contra, e portanto era um tema controverso. E era um tema controverso, em boa parte, pelos condicionamentos cognitivos que isto arrastava, pelos efeitos interpretativos muito dispersivos que isto arrastava, e isso assustava Flaubert, mas não assustava essa, e não assustou a edição de Lara Renta, e isto tem a ver também com os inícios da sobrevida das personagens do realismo e do naturalismo. E agora sim, vou terminar com, justamente, o recordatório de imagens de Juan Limona, que era um artista importante na época, um ilustrador, mas também um artista nos primórdios do modernismo espanhol, que foram traçando não apenas uma regenta, o episódio da confissão, é aquele que está ali à esquerda, e é um episódio delicioso de Lara Regenta, e obedece, ou melhor, dá lugar a uma ilustração, e dessa passa-se à outra. No fundo, naquele primeiro episódio, Lara Regenta está a consultar com o padre se deve ou não deve ir ao baile, e o vestido que deve ou não deve levar, se há de ser muito ou pouco decotado. E depois aparece, já como consequência dos conselhos que ouviu, no baile com o marido. Pois bem, é isto que, de alguma forma, e no caso de uma personagem que aparece logo ilustrada, figurada do ponto de vista iconográfico, que começa a sua sobrevida. Uma sobrevida que, no caso de Lara Renta, aparece no cinema, no teatro, na TV e na estatuária, na bem conhecida estátua que está do adro da Catedral de Oviedo, por onde Lara Renta vai cruzando o espaço que tantas vezes atravessou na ficção, capaz agora de viver na nossa realidade através daquilo que é uma perfeita metalepse, e suscitando, evidentemente, fotografias de turistas que não resistem à tentação de ser fotografado ao lado de Lara Renta. É o caso deste vosso criado, que sempre se recusou e recusará a sentar-se na cadeira de Fernando Pessoa no Chiado, mas que já tirou a sua fotografia juntamente com Lara Renta. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Carlos, por esta interessantíssima intervenção. Foi um prazer ouvi-la. Penso que o público que temos connosco, com certeza que terá questões e perguntas para colocar. Temos um chat para isto, um chat de perguntas e respostas que está em aberto para as pessoas enviarem as suas questões. De facto, aliás, já temos uma, mas eu não me resisto a colocar, antes de formular essa questão, de colocar uma questão, que é a seguinte, Carlos. Fez referência nesta intervenção a uma questão que é, de facto, uma das grandes preocupações atuais dos estudos ibéricos, que é o facto da Península Ibérica, com todos os seus fluxos de relações entre as literaturas, nomeadamente entre a portuguesa e a espanhola, ser uma espécie de centro simbólico imaginário entre dois universos relacionais. Um marcado por Centro-Europa, com França como país hegemônico do ponto de vista da literatura, e outro que vem da América, que vem da América do Centro e do Sul. E a Península Ibérica, no meio desta espécie de elemento relacional, mas ao mesmo tempo conflituoso, com
escolhas diversas para fazer. Quer dizer, é quase uma situação sistemática no contexto das literaturas ibéricas, o facto de terem de escolher em determinados momentos entre seguir ou acompanhar ou admirar, digamos, mais a literatura francesa ou a literatura americana. E isto, de facto, foi alvo até de conflitos importantes nas primeiras décadas do século XX. Eu queria ouvir mais o Carlos Reis a falar um bocadinho sobre esta situação em contexto ibérico. Qual é a situação nesse centro da península entre esses dois grandes mundos representados por Europa e América? Muito bem, eu aí falarei sobretudo do Brasil e daquilo que sei dessa relação, que era uma relação unidirecional, como eu disse há pouco. E não há como ignorar aqui um testemunho muito interessante do Machado de Assis, muito conhecido, que é esse texto que ele publica, salvo erro, em 1873, praticamente 50 anos depois da independência do Brasil, e a que chama Notícia da Atual Literatura Brasileira, em que faz uma espécie de balanço. Curiosamente, o texto é publicado num jornal em língua portuguesa em Nova Iorque, como que refletindo de fora para dentro, embora o Machado de Assis não estivesse em Nova Iorque, aliás, nunca pôs os pés fora do Brasil. E esse texto é um texto muito interessante, repito, porque, no fundo, ele tem por detrás uma pergunta, que é esta: já somos uma literatura emancipada? De certa forma, sim. E ele faz uma espécie de inventário dos escritores brasileiros da época, muitos dos quais já hoje completamente esquecidos. De certa forma, sim, mas. E este mas é duplo. Por um lado, já chega de indianismo, por aí praticamente tinha começado a emancipação da literatura brasileira em tempos do romantismo, já chega de indianismo, que já deu o que tinha a dar, é um pouco, penso eu, o pensamento do Machado, mas também não nos viremos de forma absolutamente passiva para o que vem da França. Para o que vem da França. E aqui o Machado acaba por não definir muito bem uma via, mas pelo menos sabe aquilo que não quer. Claro que, como há pouco eu rapidamente mencionava, os receios do Machado de Assis também eram receios um pouco moralistas, e isso viu-se depois quando ele fez a famosa crítica ao Primo Basílio e à segunda versão do Caminho para o Mar, uma crítica muito pertinente e que o Essa muito bem aproveitou, é preciso dizer. Por outro lado, é preciso dizer que do lado de cá, os críticos portugueses da época, Pinheiro Chagas, por exemplo, Alexandre Colano, aqui estamos a falar anos 50, anos 60, etc., olhavam para o que vinha, sobretudo da poesia brasileira, com uma certa displicência. E, sobretudo, e aqui estou a falar em especial de Pinheiro Chagas, eram muito severos em matéria de vernaculidade. Claro que este trauma da vernaculidade ou da propriedade do português de Portugal em relação ao do Brasil, infelizmente, ainda não está resolvido. Mas na época era muito agudo. E, portanto, a este propósito, como eu disse, e assim sintetizo, era um movimento unidirecional, era um movimento de não reconhecimento ou até de hesitação relativamente à emancipação da literatura brasileira, e da parte de Machado de Assis era um movimento de, digamos, ceticismo e desconfiança em relação à influência francesa, e não esqueçamos que um certo Machado de Assis, o das Memórias Póstumas de Brás Cubas, é muito mais, digamos, seguidor de Sterne do que qualquer modelo francês. Muito obrigado. Temos duas questões, duas perguntas. A primeira é de Miguel Mosila, que diz assim: muito obrigado pela rica e instrutiva conferência. Aludiu a uma certa desconfiança ibérica e ibero-americana em relação à ascendência cultural do modelo romanesco francês. Haverá derivas comuns na figuração da personagem feminina em contexto ibérico que impliquem um afastamento em relação a esses modelos? Esta questão eu já respondi em parte na resposta anterior. Quanto à segunda parte, que é derivas comuns na figuração da personagem feminina em contexto ibérico que impliquem um afastamento em relação a esses modelos, é um pouco difícil de responder a isto.
eu penso que, e isso esteve aqui na minha exposição, o caso de Lara Renta é um caso particular, porque ao mesmo tempo que a personagem obedece ainda a alguns modelos de, digamos, entre aspas ou não, importação francesa, ela ganha de facto um elan e uma dimensão própria, e é por isso que continua a ser uma grande personagem ficcional. No caso português, aqui tenho que me reportar inevitavelmente a essa de Queiroz, a personagem feminina, como eu aqui disse, é uma personagem que se mantém muito ligada, de facto, muito monocordicamente ligada, penso eu, a este tipo de modelos de que eu falei. Se existem variações noutros escritores, duvido e desconheço, porque nos chamados menores ou nos epígonos, tudo era mais ou menos imitação da imitação, isto é, imitação do Essa que tinha imitado dos franceses. Temos aquí dúas preguntas en español. A primeira é de José Luis Bernal, que dice o seguinte: enhorabuena por esta excelente conferencia y la originalidad de esa concepción precinematográfica, por su interés en la ilustración de las novelas de un texto como La Regenta. Quería preguntarte por el eco de La cuestión palpitante, el libro de Pilia Pardo Bazán, en Portugal, dada su admiración por esa. Además, creo que viajó a Portugal el año de su edición de ensayo. Enhorabuena. Bom, esta questão, no fundo, traz-me de volta àquilo que há pouco eu dizia. Quer dizer, eu não tenho elementos para falar especificamente dos ecos explícitos do texto da Pardo Bazán em Portugal. Talvez isso esteja na tese do Apolinário, tenho que ir ver, mas agora não me lembro. Agora, o que não tenho muitas dúvidas é que a nossa ignorância relativamente ao que se fazia na Espanha era muito clara, muito clara. E mais, quando havia relações, essas relações, e o António conhece isto bem, por exemplo, no caso do simbolismo, eram relações que privilegiavam escritores que nós hoje consideramos escritores menores. Mas, voltando à questão que estava aqui em equação, julgo que, de facto, não há um conhecimento, porque, claro que, no caso do Antero, a chamada Revolução de 1868 e os ecos dessa revolução em Portugal tiveram um impacto considerável, é preciso dizer, e tiveram logo nas conferências do Casino, e o Antero escreveu sobre isso, escreveu um ensaio sobre isso, mas esse ensaio, que tinha muito a ver com a concepção iberista que o Antero defendia, estava muito mais no plano das ideias do que no plano da literatura. Bom, num outro plano, eu tinha aqui para mencionar, saltei porque o tempo estava a ficar curto, mas já agora volto a isso, lembro sempre aquele texto que o Essa escreveu provavelmente em 1887, a que se dá o título, que é um título de circunstância, O Francesismo, que é um texto que o Essa não publicou, mas em que faz uma espécie de autoanálise e de autoculpabilização dele mesmo e da sua geração relativamente ao peso excessivo da cultura francesa em Portugal. É uma espécie de reconhecimento de culpa, por assim dizer, de remorso cultural. E diz assim a certa altura: para além da França, nada se conhece. E é como se, literariamente, o resto da Europa fosse uma vasta charneca muda sob a bruma. Da nossa vizinha Espanha, nada sabemos. Quem conhece aí os nomes de Pereda e de Galdós? Fim de citação. Nem fala em clarim. E, contudo, isto que é de 1887, quase de certeza, é do ano em que o Essa estava a terminar os Maias. Ora, nos Maias, há uma personagem chamada Guimarães. Eu não vou dizer que é uma réplica do Guimarães que está em La Regenta. Mas dá que pensar a similitude dos nomes. E também o facto de ambas as personagens serem um pouco caricaturais. Mas, seja isto pertinente ou não,
O que é facto é que eu não conheço, posso estar enganado, mas eu não conheço referências do Essa ou Clarín nos seus textos doutrinários. São muito poucas as referências do Essa à literatura espanhola, e inclusive à própria língua espanhola. Há uma forma, aí é pela via do Fradique Bentes, mas há uma carta do Fradique a uma senhora que lhe tinha pedido um professor de espanhol para o filho, e a resposta do Fradique é: para que é que quer que ele agora aprenda espanhol? Não vale a pena aprender espanhol, nós só devemos falar bem a nossa própria língua, não é verdade? E, portanto, era o silêncio que dominava. Claro, isto não estou a dizer com isto que em textos de imprensa do Essa não haja muitas reflexões sobre a política espanhola, sobre a vida espanhola, sobre a vida cultural, mas muito mais no plano da política e da sociedade, etc., já sem esquecer o facto de, em romances do Essa, nos Maias, no Capital, noutros mais, haver um tipo de personagem espanhola que não era propriamente muito elogiosa para a Espanha, que era a prostituta andaluza. Muito obrigado. Temos finalmente un comentario, non é bem unha pergunta, colocada por Miguel Ángel Lama, que dice así: felicitaciones, profesor, siento mucho tener que ausentarme de la sesión. Desde la calle Gallegos le dejo esta reflexión sobre los conceptos de costumbrismo y de realismo, que creo que están ya avanzados en buena parte de la literatura que se publica en la prensa y en algunas obras ya del siglo XVIII español. Muy fino análisis sobre el personaje femenino en la novela española. Muchas felicitaciones. Sim, é pertinente isto, e aliás no texto da história e crítica da literatura espanhola também se diz que de facto o costumbrismo já vem do século XVIII e, para não ir mais longe, há uma tonalidade costumbrista muito forte em algumas gravuras e quadros do Goya, evidentemente. Não é? Portanto, é uma tendência que é bem anterior ao realismo. Se lhe pode chamar realismo ou não, isso aí já seria mais discutível. Muito obrigado. Vamos então ficar por aqui. Agradecemos ao professor Carlos Reis a intervenção. Vamos, portanto, encerrar este primeiro ano do ciclo Polibéricos. Ainda estão a chegar aqui felicitações para o professor Elaine Santos, que agradece a intervenção de Carlos Reis. Vamos, portanto, dizia eu, ficar por aqui. Obrigado também. Quero agradecer ao professor Carlos Reis a intervenção, também ao público, todo o público que acompanhou não apenas esta última conferência, como todas as intervenções do ciclo Polibéricos. Para o ano teremos mais e, portanto, iremos divulgar oportunamente o programa do próximo ano, que trará algumas novidades. Foi um prazer, muito obrigado. Ainda continuam a pingar os parabéns para o professor. Ficamos já palavrados para nos encontrarmos no próximo ano no Polibéricos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também e boa noite a todos, ou boa tarde ou bom dia, conforme seja o caso. Muito obrigado.